Boa tarde a todos. Nós vamos começar a congregação de hoje e como como estava no nosso script, a gente quer agradecer a presença do professor Marco Aurélio Pinheiro Lima. Ele é diretor da ATEP, a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado. Tá? Isso é para fazer planejamentos de longo prazo para a Unicamp, que há muitos anos, décadas, que está fazendo falta, né? Um planejamento que vai além das gestões atuais, né? Ele vem falar justamente de uma iniciativa que a Unicamp está tomando, que é a criação de um hub internacional de sustentabilidade. Ele vem dar os mais pareceres. A Unicamp está tomando a iniciativa e está convidando outros parceiros. Ele já fez essa apresentação para o prefeito, para a Câmara de Deputados, para outras congregações, Câmara de Vereadores, para outros seitores e em outras congregações. Então, a gente tem que agradecer. Eu agradeço muito a vinda dele para estar apresentando. Marco Aurélio, obrigado. Muito obrigado. Deixa eu contar mais ou menos para vocês. De fato, a minha visita é para fazer um convite para quem sabe nesse, que ainda não é um projeto, é uma proposta, um projeto, e ela nasceu justamente no assunto Fazenda Argentina. A Fazenda Argentina foi adquirida em 2014 e a pergunta que o Marcelo fez logo no início da gestão dele foi o que a gente deveria fazer lá, mais do que nós somos, nós devemos fazer uma continuação da Unicamp para lá, com novos prédios, novas organizações, ou o que mais poderia acontecer. Eu vou ficar aqui só para colocar vocês no local Fazenda Argentina. A área em laranja é a Unicamp de hoje, ela tem 2,5 milhões de metros quadrados, e a Fazenda Argentina é essa gleba, é 1,4, são 140 hectares. Aqui está a estrada de Mogi, que vai Campinas-Mogi, aqui está a PUC, o CNEPEM com os Sírios está para o lado de lá, o antigo CPQD, hoje chamado Polis, está aqui em cima, e a gente tem vizinhos privados, são fazendeiros, que têm áreas que estão... Essa área, ela foi caracterizada pela cidade como um polo estratégico, eu vou explicar em que circunstâncias. E o pano de fundo, quando a gente põe a Unicamp e pode usar mais, é que embora a gente viva uma crise, a gente há de reconhecer que a Unicamp é uma universidade de sucesso, uma universidade que soube usar a sua autonomia. A gente tem 30 anos de autonomia e aparece nos rankings como uma das melhores universidades do país, está sempre entre as 3 primeiras. Em alguns rankings aparece como a melhor da América Latina, só que esse ambiente que a gente ensina fazendo pesquisa, você tem mais de 2.000 doutores orientando em todos os níveis, é um ambiente muito promissor. A gente faz entregas, além de formar bem os nossos alunos, de modo geral, a Inova é uma instituição, hoje, talvez seja a maior depositante de patentes do Brasil. Não deveria ser, porque efetivamente não deveria ser o papel de uma universidade fazer isso, mas de alguma maneira demonstra a nossa capacidade de empacotar ideias, transformar em alguma coisa e fazer entregas, né, do seu ponto de vista tecnológico, além de uma presença forte na área de saúde, na área de artes e outras coisas mais. Então, a gente põe esse slide para chamar a atenção de que é possível usar mais, que é possível fazer um convite genérico, que a Unicamp é capaz de reagir a grandes desafios. E esse assunto pode se tornar O que foi feito é que logo no comecinho nós fizemos um exercício de visitar até o governo do estado de São Paulo, passando em alguma secretaria, fazendo pergunta quais são os problemas do estado de São Paulo mais interessantes que precisam ser resolvidos, que a universidade poderia de alguma maneira apoiar isso, ajudar na solução. Inclusive um deles foi na Secretaria de Energia, o secretário falou, olha, eu acho que eu sei o que vocês poderiam fazer. Eu vou falar uma coisa que não parece ter nada a ver com sustentabilidade, mas eu vou dizer, o pré-sal paulista está funcionando, da Bacia de Santos. Aí eu falei, realmente parece que não ter nada a ver petróleo, desenterrar de 6.000 metros. Ele falou, não, mas o desafio disso
é que a gente usa muita energia e nós vamos precisar fazer uma transição. E não tem instituições trabalhando no tema transição. A gente tem uma turma que trabalha na energia suja, petróleo, carvão, e tem a turma que trabalha na energia limpa, mas uma instituição preocupada com a transição não é fácil de encontrar. Exploramos a ideia, conversei com o Brito, que é o diretor científico da FAPESP, ele falou, olha, Marcos, se for nessa direção, existem outros grandes desafios. O alimento do futuro, alimentar 7 bilhões de pessoas na estratégia atual, é uma coisa complexa, que impacta muito no planeta, a saúde do futuro, como é que vai ser o... Em suma, talvez vocês pudessem literalmente caminhar por uma visão de mais longo prazo de pesquisa, atacando os grandes problemas. E aí nós achamos que talvez fosse interessante a gente se aproximar de uma agenda internacional, que é uma agenda, isso aí, os Objetivos para Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda ONU, 193 países assinaram esse acordo, estabeleceram metas para 2030, uma série de coisas, cada um desses 17 objetivos, convido vocês a entrarem na internet e olhar esse assunto, tem cerca de 10 outros objetivos, e a grande vantagem disso, primeiro, que o pano de fundo desses objetivos é dizer o seguinte, vale desenvolver, vale ser ambicioso, mas de alguma maneira você tem que proteger o direito do desenvolvimento das futuras gerações, dos netos, bisnetos e assim por diante. Então você tem que criar uma estratégia de desenvolvimento que realmente seja sustentável e não impacte no planeta de uma maneira agressiva como tem impactado. Então é atraente e ao mesmo tempo a gente vive um momento super especial, que é uma revolução tecnológica. Lembro vocês que há 12 anos atrás o Steve Jobs estava apresentando o iPhone para nós. Hoje a nossa comunicação está extremamente amplificada. É um convite que nós sabemos que nós estamos no meio de uma revolução grande. Provavelmente o médico muito em breve vai ser uma inteligência artificial que faz todos os seus primeiros exames. Provavelmente o professor do futuro vai ser bem diferente de nós, vai ser... A gente já percebe até nos próprios alunos a maneira deles reagirem às aulas convencionais, que essas coisas estão mudando. Então, tem a explorar coisas desse tema no longo prazo é um desafio muito grande, mas é algo que uma universidade como a nossa poderia ajudar muito. Então, nós estamos literalmente montando os dois contextos e a proposta de se fazer um hub é que, primeiro, para a gente não se apropriar, que seja um ambiente que a gente convide instituições do mundo para participar, internacional, porque certamente a gente sabe que dá uma estabilidade sendo internacional, e o tema é esse que eu acabei de apresentar. Muito rapidamente, um exercício, nós estamos conversando sobre o assunto já tem mais de um ano, a proposta é criar o conteúdo do tema, vocês vão ver que ele ganhou um desafio maior nos últimos meses, e definir com a nossa comunidade esse conteúdo. Como é que cada unidade quer entrar nesse assunto, como é que ela se enxerga, como é que ela se contribui para isso, e ao mesmo tempo, o que precisa acontecer para que ela possa contribuir mais, quer dizer, a gente está literalmente fazendo um exercício de provocação, de conteúdo. Nós estamos fazendo isso em todas as congregações, estou conversando com o público externo também, já fiz até um workshop com empresários da cidade para entender como é que eles enxergam uma coisa como essa. Estamos conversando com a prefeitura e nessa conversa com a prefeitura houve um desenvolvimento que eu vou contar brevemente para vocês. Primeiro, os temas, assim, os iniciais, quando você pensa em equidade, respeito aos valores humanos, empreendedorismo e gestão sustentável, educação do futuro, urbanismo sustentável, tecnologia exponencial, e são temas que nascem naturalmente no nosso ambiente, porque muito disso está ligado à nossa competência. O exercício de conversa com as graduações foram aparecendo outras coisas. Quer dizer, nós estamos nas congregações. Fui conversando com as congregações e fui lá no Instituto de Física, um professor falou, olha, tem um presidente aí que fala que aquecimento global é besteira. Então seria bom a gente ter certeza que a gente tem muita ciência nesse assunto, que a gente faz explicações, olhe isso, e tem muita ciência no mundo sobre isso, não tenha dúvida, mas que a gente, como um hub no assunto, pudesse ter competências para fazer avaliações bem precisas sobre o tema. O IB foi mais conservador. O IB falou assim, teve um professor que falou, olha, quanto menos você mexer na fazenda argentina, mais sustentável ela vai ser. Ele trabalha com um ecologista e tal. Então, aí, óbvio
isso pode ser uma ideia. Você faz uma floresta e isola tudo, mas considerando que você tem 7 bilhões de pessoas vivendo nas cidades, nós temos que inventar uma maneira de melhorar as cidades e isso pode ser uma estratégia interessante, né? O COSEM pediu para integrar com a Agopolo, fazer um plantio compensatório. O IA foi super interessante, porque eles falaram, olha, se você, um dos temas é a erradicação da pobreza, fazer equidade e tudo mais, você não consegue fazer isso sem arte. Seja lá o que vocês estão inventando, esse assunto tem que ter muita arte, tem que ter museu, tem que ter teatro, tem que ter estratégias que convidem a comunidade a frequentar isso aí. A FEC, que já faz um trabalho em energia elétrica dentro do campus, eles propuseram o assunto água cinza, fazer o esgoto, algo que seja arrojado e tal. E assim por diante. Então, obviamente que estou convidando vocês a dar. Isso aqui não é o que a congregação pensa, isso são ideias colhidas em cada uma das nossas visitas. Eu tenho feito um convite a todas as congregações que se construam um grupo de trabalho dentro da própria congregação e estimule a comunidade. Nós estamos absolutamente disponíveis para retornar quando for necessário, para que vocês interfiram nesse assunto, literalmente. Digam para que lado que esse negócio deveria ir. Então, esse é o convite que a gente está fazendo. Olha, o tema, assim, a visão, que também pode mudar, é contribuir para o processo de desenvolvimento sustentável, agregando esforços nacionais e internacionais para produzir conhecimento, tecnologias inovadoras e educação das futuras gerações, mitigando e superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da sociedade contemporânea. E aí, vou contar um pouquinho o que aconteceu nos meses, semanas, diria um par de meses para cá. A cidade de Campinas, ela define 3 polos estratégicos. Um deles é Viracopos, aqui embaixo, o outro é o centro da cidade e outro somos nós, lá em cima. Esse polo tecnológico envolve uma área, que é essa área que está em amarelo, que foi criada uma empresa, foi um professor da Universidade da Unicamp que criou esse assunto, o Rogério Cerqueira Leite, há 30 anos atrás. E ele fez essa área, ele chamou de Ciatec, Componente de Tecnologia, e a proposta dessa área era uma reserva para alta tecnologia. A cidade comprou o conceito, fez um zoneamento, não tem condomínio, de vez em quando escapa um negócio e aparece alguma atividade lá, mas efetivamente deveria ser uma área para alta tecnologia. O resultado pragmático é que foi uma reserva da área, mas não aconteceu com a estratégia esperada. E aí, a Fazenda Argentina está antes, quando isso foi feito, não era nossa, era privada, e óbvio que a hora que nós entramos no meio dessa área, nós viramos atores importantes, principalmente que é uma área de 140 hectares de uma área pública do estado de São Paulo, que a cidade de Campinas, inclusive, não tem muita liberdade de mexer com a gente. A gente tem uma certa autonomia nesse assunto. Então, e conversando sobre isso, a Fazenda, ela teve uma professora da escola, da FEC, da Faculdade de Engenharia Civil, professora de Arquitetura, ela, provocada pelo tema que nós estávamos discutindo, ela convidou os alunos de arquitetura de último semestre a fazer um master plan no assunto desenvolvimento tecnológico da fazenda. E foi muito interessante, porque os alunos foram muito criativos, temos 7 grupos, inventaram um monte de coisa e tudo mais. Inclusive, esse trabalho ficou exposto na biblioteca nossa até recentemente. E numa conversa com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nós estávamos apresentando o projeto para eles, contei esse assunto e ele falou, olha, eu sei como ajudá-los. Nós podemos financiar o master plan da Fazenda Argentina a fundo perdido, tem que devolver nada. Literalmente, falei, qual que é o interesse do banco nisso? Falou, é um tema que interessa a nós, está na nossa agenda, o assunto sustentabilidade, a gente dá uma força muito grande em todas as estratégias. Além do que, eu estou vendo o esforço de vocês conversando com a cidade e para nós interessa uma universidade como a de vocês interagindo com a cidade, porque todos os projetos melhoram e tudo mais. Tinha um assunto por trás disso. Eu, numa reunião com a prefeitura, eu contei isso e literalmente, de gaiato, ofereci para ele o seguinte, olha, nós estamos fazendo a fundo perdido a Fazenda Argentina, mas talvez a gente pudesse fazer o master plan dessa área, já que é uma área de desenvolvimento estratégico de vocês,
porque seria muito interessante que nascesse um distrito ao redor da Unicamp sustentável, smart city, alguma coisa que tivesse e que pudesse servir inclusive como um laboratório para a universidade, que ela participar desse desenvolvimento e tudo mais. E a resposta da cidade foi sim, queremos. Fui a Washington, estava num encontro com o BID, contei a história para eles e eles toparam. Vocês vão ver que nós vamos ter um investimento que é para fazer um master plan, agora não mais só aqui, mas um master plan que contemple toda essa região. Aí nós, ainda mais audaciosamente, colocamos a Unicamp como um todo dentro do master plan. Nessa reunião estava a PUC viu isso e falou, quero estar nisso, quero não só transformar nosso campus em sustentável, mas quero participar do planejamento desse assunto. E a área ficou uma área grande, que tem, eu diria, várias instituições, uma delas é o CNPEM, que tem os laboratórios nacionais, inclusive o CIRO está lá, que é aquele que está aqui em cima, né? E que tem muita área vazia, tem empresários, tem proprietários de terra, que tem, obviamente, uma maneira de enxergar como é que o investimento é bom para eles, e o desafio de você construir um pacote que tenha um conteúdo interessante para nós, interessante para a cidade, que exista um certo acordo para durar no tempo. Porque esse tipo de coisa certamente não é algo que você faz em 2, 3 anos, é algo de longo prazo, então você tem que de alguma maneira estabilizar isso. O reitor que vai daqui a 2 anos é outro, o prefeito é outro. Se você não tiver um projeto minimamente estabilizado, ele não dura no tempo, e é o grande desafio que a gente tem. Eu vou passar os próximos 2 slides, mas vocês vão ver o endereço do site, ele tem essa apresentação inteirinha, do jeito que está aqui, tá? Depois no fim eu vou dar o endereço para vocês, e obviamente que está essa discussão. Isso aqui é uma contribuição do NEPAM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, onde eles definem o assunto de sustentabilidade, o impacto, onde que tem que acontecer, de uma maneira bastante importante. E inclusive as motivações, o que tem acontecido no planeta, por que esse assunto é bastante relevante. Essa é a área que acabou virando a área de planejamento. Então, vocês olharem, a Unicamp está inteira agora, o Sirius inteiro, há pouco se colocou aqui dentro. Então é uma área de 11,5 milhões de metros quadrados, com a proposta, obviamente a nossa parte é nossa, nós vamos ter que planejar o que vai acontecer. Nós somos uma universidade pública, gratuita, a gente quer continuar assim, então é dessa maneira que a gente quer que o assunto tenha que ser tratado, mas obviamente que quando você inventa um planejamento envolvendo todo um distrito como esse, você tem o desafio de aprender a se relacionar com o teu mundo exterior. O que está acontecendo lá e como é que se relaciona com ele. Esse aqui é o plano diretor da Unicamp, já caminhando no assunto do desenvolvimento sustentável. Então essas aqui são as grandes áreas do plano diretor e como é que ele se relaciona com o desenvolvimento sustentável, ou seja, a Unicamp se preparando para que esse discurso se internalize. Além do que, tem um projeto muito interessante aqui, que é feito lá pela FEC com os professores, que é esse campo sustentável, que já tem substituição da energia elétrica por energia fotovoltaica, tem coisas acontecendo, um ônibus elétrico que vai acontecer, tem etiquetação de todos os nossos prédios, que no fundo é você saber quanto que a gente gasta energia no prédio e ter uma estratégia de melhoria nisso. Até recentemente o diretor não sabia qual é a conta de luz dele. Não sei se sabe hoje, mas não sabia. Então ele não consegue nem economizar, porque ele não sabe. A conta de luz é uma conta de todo mundo. Então como é que você vai fazer uma política de economia de energia elétrica e tal? De água parece que recentemente a gente divide as coisas, você tem o valor da água, então você consegue fazer uma política minimamente razoável. Não sei, mas de qualquer maneira, um pouco. Mas efetivamente o que a gente está fazendo agora é visitando esse grupo, visita todas as unidades, etiqueta, vê como gasta, se o ar-condicionado é muito velho, como que ele consome, se você trocar, o que você ganha, ou seja, literalmente entendendo coisas desse tipo. Mas, inclusive, essa é uma ação lá desse grupo, que é colocar placas fotovoltaicas, ônibus elétricos. E agora estou chegando já no final da minha conversa, que é o seguinte: o que nós estamos conversando com a cidade de Campinas? Nós estamos oferecendo o seguinte: vai ter um distrito, vamos planejar alguma coisa numa certa direção, então nós buscamos referências de bairros, cidades fora do Brasil que se reinventaram dentro de algum tema.
Não porque a gente queira que esse seja o tema desse distrito, mas simplesmente para inspirar ideias. E, inclusive, nós mesmos. O que a nossa comunidade gostaria de ver ao nosso redor que fosse o suficientemente interessante e que pudesse inspirar o planejamento desse distrito. Então, por exemplo, esse é um assunto que acontece na Alemanha. Hafen City é um porto em Hamburgo, é o segundo maior porto de movimento de cargas na Europa. Está muito degradado. Eles fizeram uma reorganização daquele assunto, decidiram que 100% da energia seria limpa, então criaram uma estratégia, deu só 70%, eles inventaram uma maneira, uma indústria que ficava a 1 quilômetro, sobrava um resíduo, eles fizeram cogeração, trouxeram a energia que estava faltando e fizeram um programa de mobilidade muito bom, classes sociais de todas as classes sociais dentro do bairro, não tiraram o shopping center, fizeram uma estratégia que eles definiram como altamente sustentável e é algo a se inspirar, a Fencity. Aí, um outro assunto, por exemplo, é um assunto ligado à economia circular na Dinamarca, onde eles pegaram, de novo, um distrito, pegaram indústrias ligadas à bioenergia. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver a Novozymes, que ela faz enzimas para etanol de segunda geração, por exemplo, e eles têm uma estrutura que divide energia, água, materiais, são indústrias diferentes, mas trabalham de uma maneira tal que você faz o que eles chamam de economia circular. Às vezes o detrito de uma é o insumo da outra, alguma coisa inteligente que pode inspirar coisas desse tipo. Caio de Mello fez uma estratégia, a universidade se sentia muito isolada, cúpula de vidro, fora da cidade, e resolveram fazer agressivamente uma estratégia de integração com a cidade, isso aí em São Petersburgo. E fizeram um novo urbanismo ao redor da cidade, convidando literalmente uma integração com a própria cidade. Outro, como o Porto Digital em Recife, não sei se vocês acompanham, mas aqui é um ambiente de TI, tecnologia de informática, o mundo inteiro tem alguma atenção nesse assunto. Eles começaram a formar um monte de gente, as universidades trabalham nesse assunto, virou um poço de recursos humanos muito importante. Quase todas as empresas que atuam no Brasil nesse assunto têm algum pezinho lá que a estratégia foi bem sucedida. No Canadá, por exemplo, eles pegaram um bairro, um distrito e resolveram colocar hospitais de altíssima tecnologia nas mais diversas áreas de saúde humana. Nós vamos querer ter uma referência de todos os assuntos com tecnologia absolutamente de ponta. Isso podia inspirar alguma coisa, considerando que a nossa área de saúde é uma área muito forte. Tá? E outras mais. Ocupação por Londres, por exemplo, tem como estratégia colocar todos os dados na cidade e na internet. Você acha o projeto executivo de todas as obras que acontecem em Londres, por lei tem que entrar na internet. Isso deu informação e aumentou muito a competência até da própria população em dar palpite nos projetos da cidade, e eles viram isso como com ótimos olhos. Seul está virando uma fábrica de Smart City. Toda a Ásia está se preparando para fazer as transformações digitais nas cidades do mundo inteiro, para fazer controle do que está acontecendo. Então, isso é uma estratégia. O MIT, que é a Escola de Arquitetura, passou de forma muito agressiva a fazer urbanismo de cidades pelo mundo. A Amsterdã pega uma ciclovia inteira de placa fotovoltaica. A China tem uma estrada assim, que passa caminhão com estradas já com piso todo de fotovoltaica. Paris com mobilidade sustentável e assim por diante. Nova York tem um minhocão deles, eles transformaram num parque. São Paulo está querendo fazer algo semelhante. É questionável se você deve desmanchar ou fazer um parque. Então, China com um assunto de água. Eu paro em Barcelona porque Barcelona tem uma estratégia que seria interessante a cidade de Campinas seguir, que é ter infraestrutura robusta. O que você for inventar, você inventa com uma estrutura robusta a ponto de você conseguir mudar planos. Você vai fazer um planejamento de longo prazo, se a tua infraestrutura for tímida, quando você for mudar fica tudo caro e você não consegue mudar nada. Se ela for robusta, você consegue se adequar. E não tenha dúvida que uma coisa como essa vai mudar com o tempo. Muda prefeito, muda reitor, as coisas vão caminhar em outras direções. Então, se ela for robusta, ela aguenta esse tipo de planejamento. E outros assuntos como lixo zero, que tem na Europa, o Tietê nosso, que tem um esforço de recuperação ambiental, Santos, que tem uma estratégia que é muito difícil, porque é uma cidade praiana, e ter
controle do esgoto adequado, eles têm um esforço de 20 anos, conseguem fazer coisas desse tipo. Eu paro aqui para contar só uma história rápida para vocês. Um dos nossos maiores desafios é o modelo jurídico. Hoje, a gente não tem uma cantina que preste dentro da universidade. Porque nós temos um problema de relação com o mundo privado. Não estou dizendo, de novo, a gente obviamente tem que proteger o conceito de universidade pública, mas a gente tem que aprender a lidar com o mundo privado. Você não pode ir na farmácia ter que sair do campus. Você não consegue ter um serviço de remédio de dentro. Então, isso, por que eu chamo a atenção disso? Porque nessa discussão toda aparece a questão, e o nosso modelo jurídico permite arrojo? Então nós estamos conversei com a FAPESP contratou um grupo de advogados, arquitetos e economistas para explorar modelos. E eles, inclusive, vieram com uma ideia. Eles estão trabalhando em modelos jurídicos que talvez a gente tenha que incentivar o governo do Estado de São Paulo, fazer uma lei específica para o modelo, para que a gente consiga fazer as coisas andarem. Por exemplo, nós não temos uma moradia estudantil, que é um grande desafio. A regra do jogo não permite. Se eu quiser fazer uma moradia estudantil na Fazenda Argentina ou aqui no campus, a Procuradoria fala, não, eu não consigo fazer. Porque pela regra nossa, aquela existiu porque ela foi feita no momento em que a regra permitia, a que existe hoje. Então é um negócio, assim, é um desafio grande esse tipo. Se você quiser fazer um museu, se você quiser fazer algo para se relacionar, que nem o pessoal da biologia gostaria de ter lá um jardim botânico, a regra de instalação desse jardim botânico é super especial, mesmo que eu traga. Se eu falar, não, eu quero trazer uma população, quero cobrar um ingresso para pagar o uso daquele... Não pode cobrar ingresso, isso aqui está no território da Unicamp. Então, se eu quero fazer um jardim botânico, o orçamento dele inteirinho tem que entrar no orçamento da Unicamp. Então, os desafios são muito grandes nesse assunto e para fazer aquilo que está sendo proposto, a gente vai precisar entender como mudar. Então nós estamos acionando a Procuradoria, de várias conversas, de como é que isso, o que tem que mudar, o que pode mudar, que permita um arrojo capaz de você realmente se integrar a Unicamp com a cidade, preservando os nossos valores de universidade pública, gratuita e tudo mais. Então eu fui conversar com a PUC, já que a PUC é a nossa parceira, eles têm uma escola de Direito. Eu conversei com o diretor da PUC e mesmo inspirado pelo efeito dos alunos de arquitetura, que fizeram o Master Plan da Fazenda, eu pedi uma conversa com os alunos de último ano de Direito. E desafiei os meninos. Olha, nós estamos criando um negócio desse, a gente precisa de arrojo. Se eu levo para um advogado muito bom, ele cata o meu projeto e enfia o meu projeto no arcabouço legal. E quando ele faz isso, ele vai matando o projeto, ele vai tirando as coisas que não podem acontecer. Então, qual é o arrojo que precisa ter a lei, talvez para a gente propor para o Estado de São Paulo, que permita a gente fazer isso bem feito? E um dos meninos falou, talvez a gente precise caminhar na direção de uma zona franca do conhecimento, que não é zona fiscal, mas um lugar onde você tem um trânsito internacional muito fácil, que é muito fácil vir de fora, entrar para cá, participar, trabalhar, tá? Então nós estamos inclusive explorando esse tipo de coisa. Sobre a visão nossa de futuro, obviamente, que sobre a universidade, o nosso patrimônio está nos nossos alunos, tudo a gente fora. Toda a nossa ginástica que a gente faz em todo o processo de pesquisa, no fundo a proposta é formar melhor, você criar. Então, o que a gente quer é que esse tema vire dia a dia da universidade. Então, ele passe a ser cultura, o desenvolvimento sustentável entre na cultura da universidade. Então você fala, você tem alguma coisa que você está trazendo que é um conceito mais amarradinho? É esse. É o conceito de que o desenvolvimento sustentável deveria ser parte cultural nossa em todos os seus braços. Obviamente que isso vai trazer parcerias, arrojo de inovação. A conversa desse assunto com o mundo europeu é fácil. Você conversa com ele, literalmente, já teve universidade que olhou isso e falou, quero ter um departamento meu aí. Entende? Que é um tema que é deles, é um valor importante e a gente está entrando numa agenda internacional. O desafio é a integração com a cidade. E aqui tem duas componentes. O que nós, Unicamp, queremos ser, que é uma das razões de eu estar aqui contando para vocês,
pedindo para vocês ajudarem a construir o que nós queremos ser nisso, o que a cidade pode ser, que ajude nessa integração, e esse aqui está o desafio que nós vamos construir. Agora, como é que se sustenta esse desafio? Aí vem o que foi feito logo algumas semanas atrás. Nós convidamos prefeito, vice-prefeito, os reitores PUC, Unicamp, vice-reitores, sentamos para conversar sobre qual seria a estratégia de dar vida longa a uma coisa como essa. Como é que você constrói algo? E foi nessa reunião, foi a construção de um acordo de conteúdo, o que vai ter lá. Uma lei de zoneamento que nasça depois desse acordo para induzir o acordo a acontecer, e que tudo isso passe pelas câmaras municipal de Campinas. Por isso que eu fui lá, eu fui contar a conversa inicial para eles e avisar, ó, nós vamos voltar aqui eventualmente com um projeto e vocês vão decidir se é bom para a cidade ou não, com a perspectiva de que isso pode durar no tempo, porque a Câmara está aprovando uma coisa de mais longo prazo. Os nossos conselhos, obviamente, o conselho pode olhar para tudo isso e falar, isso é maluquice, fecha tudo, acabou. E pode acontecer isso, então vai passar pelos conselhos. E como a gente está com o distrito ampliado, você tem que falar com os empresários, proprietários locais, os demais stakeholders. Ontem nós recebemos o CNPEM, o Rogério Sequeira Leite, todos os diretores vieram aqui, nós fizemos essa apresentação, eles ficaram empolgados, vão levar isso para o conselho deles e provavelmente, se aprovado, vão fazer parte do acordo. Então está criando sinapses no acordo, uma coisa, e obviamente, de novo, provocando qual é o conteúdo que vocês desejam dentro dessa estrutura, o que eles precisam, porque eles vão receber tem um alcance internacional muito grande, os sírios, né? Vai aparecer muita gente. A comunidade local, essa comunidade local, inclusive, foi inspirada, que um dos nossos receios é que o Ministério Público tem que gostar. Se ele não gostar, ele vai criando um monte de problemas no meio do caminho, isso não vai para frente. Então nós fomos conversar com o Ministério Público, a pessoa como promotor que cuida desse assunto, contei isso, falei, como é que eu protejo isso? A verdade é o seguinte, seria detestável nós, no Unicamp, prepararmos um projeto muito assim, depois viabilizássemos algum projeto de gaveta de algum empresário só. E esse assunto tem que ter um alcance que a gente está querendo que tenha. Então, como proteger isso? Ele falou, olha, eu não posso construir com vocês, mas sabendo do projeto, eu posso, obviamente, sabendo o que foi acordado, isso ajuda. Então, eu acho que a gente cria um mecanismo de proteção de uma estratégia. Minha sugestão é que a gente seja arrojado. Eu acho que se a gente transformar isso numa reforma do bairro, não vai para frente, não tem jeito, tem que ser uma coisa extremamente arrojada, para inclusive justificar o Estado de São Paulo gostar, a mudança de lei, a forma de se relacionar, tem que ser extremamente arrojado. E o BID sinalizou para a gente que esse não está ainda certo, mas está para com certeza, esse número não fui nem eu que inventei, o próprio BID foi ao longo da conversa colocando quanto poderia ser esse investimento, está em 1,5 milhão de dólares, mas e a fundo perdido. Eu acho que é uma oportunidade. Meu palpite é que a gente deveria fazer um plano ambiental de toda a área, primeiro, para a gente não fazer a coisa ao contrário. Você cria um plano urbanístico e encaixa depois o parquinho. Eu acho que deveria ser analisar o que nós temos, os rios, acertar ambientalmente as coisas que a gente tem e aí fazer um planejamento urbanístico em cima dessas coisas. Então, nós estamos, a hora que o BID sinalizar, nós estamos pensando em ir na direção de um plano ambiental bom, de uma infraestrutura arrojada, para ter um projeto de infraestrutura, e o mais importante, o conteúdo. Qual é o conteúdo entre aquelas coisas que eu apresentei que podem levar esse distrito a virar um modelo para o Brasil, para o estado de São Paulo, e com o olhar da Unicamp. Eu acho que é uma coisa extremamente especial. A Unicamp já está engajada nisso, isso aí é nossos calouros chegando aqui. Esse aqui é um calendário de ações, um acordo. A gente quer que em julho, pelo menos os temas gerais estejam na cabeça de todo mundo, o que pode acontecer lá, para que em cima desse acordo nasça um master plan, que a gente tem 1 ano e meio, lembra que o Marcelo tem 2 anos de mandato. E, obviamente,
O desejo do Marcelo é, no final do mandato dele, ter esse master plan e esse acordo bem arrumadinho. E aí fica para a mão do próximo gestor. E esse é o convite que eu estou fazendo para vocês. Então, nessa página www.hits.det.unicamp.br, vocês têm toda a documentação que nós geramos até agora, inclusive um artigo conceitual que o Marcelo, no começo dessa história, foi colecionando opinião e foi escrevendo um artigo e tentando transformar a ideia desse assunto. Por que é importante trabalhar no tema desenvolvimento sustentável? E eu convido vocês a entrar lá. E tem também o desafio de, quando você faz uma pergunta, você quer contribuir para 50 mil pessoas dentro só do nosso universo Unicamp, é que você tem que inventar uma maneira de responder, né? Você não pode perguntar e virar as costas. Então nós criamos essa estratégia, a Patrícia está aqui, ela está do lado, ela ajudou a gente a criar um site, uma estratégia com perguntas. Então, convido vocês a olhar, botar feedback, a gente está planilhando ideias para ver se a gente consegue caminhar nesse assunto. E a qualquer momento eu estou disponível para visitá-los novamente, se vocês resolverem criar uma comissão, quiser conversas, né? Nós estamos disponíveis para ajudar no que for necessário. Obrigado a atenção de vocês, estou disponível para uma outra pergunta, porque acho que eu tomei mais tempo do que eu devia. Eu não vejo problema, mas tem alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Terra Cunha primeiro. Tem um que você usou ali, eu queria ouvir um pouquinho mais dele, que são as tecnologias exponenciais. Essas tecnologias exponenciais são aquelas coisas que estão progredindo muito rapidamente, mas como toda boa exponencial, na base ela não aparece ainda e de repente ela explode. E isso está acontecendo em vários setores. O celular é um deles. O assunto celular, comunicação do celular, nasce. Quando eu era pequeno, eu ia numa telefônica e discava, eu pegava um ônibus para dar ficha. Então isso aí é uma tecnologia que surgiu muito rapidamente. E aí tem várias outras que são coisas assim, que elas crescem muito rapidamente. Henrique? Oi, boa tarde. Duas perguntas. Você mencionou a comunidade local, mas aí a transição para o Ministério Público foi imediata. Então, ainda com respeito à comunidade local, o tema de ordenamento, de zoneamento em Barão Geraldo é um tema muito delicado, né? É evidente que dentro da Unicamp é um pouquinho mais fácil de lidar do que talvez no âmbito pensado como parte da cidade, como distrito, mas assim mesmo existem estruturas na comunidade local que acompanham esse tema bastante de perto e eu acho que a gente gostaria de tê-las do nosso lado e não protestando contra. A chance do segundo cenário acontecer é bastante real, se não for tomado um cuidado, né? O professor da biologia lembrou que a melhor coisa de fazer com isso daí é uma floresta, com tatu e tal. Não é uma pessoa, não é um indivíduo isolado, tem uma chance real disso acontecer. Minha sugestão, eu conheço esses grupos, inclusive eu frequentemente estou lá dizendo que quero mais floresta, mais tatu e tal, mas eu entendo que esse projeto tem o potencial de dialogar com essa visão de cidade, acho que tem muito mais valores alinhados do que divergentes. Como atingir a comunidade local de fato? Eu penso em 3 fóruns. A lista do defunto orçamento participativo, que tinha mecanismos de convocação da população do distrito. Segundo, os grupos de discussão da luz e do plano diretor, que foram mobilizados até ano passado. A própria prefeitura criou workshops e tal, botando faixas na Praça do Coco, na entrada de Barão Geraldo. Vocês têm mecanismos bastante simples para convocar, sem brincadeira, centenas de pessoas. Você convoca um processo de consulta popular, chama a população com esses canais, vão vir centenas de pessoas e vão vir querendo participar. Se a escuta for genuína, eles vão se engajar, vão trazer ideias bacanas. Quer dizer, e se não chamar, eles vão fazer protesto e vão reclamar e vão fechar a avenida. Então, acho que é uma decisão óbvia entrar em contato com esses canais o quanto antes. Posso ajudar, conheço pessoalmente quem participa disso. Eu sou um dos que participa. Terceiro, CONDEMA. Tem um Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, cuja... Quer dizer, mas eu acho que o CONDEMA vem depois dessas esferas no âmbito de consulta da comunidade local.
Isso é uma coisa, sugestão, né? E me prontifico a fazer essa ponte, conheço todo mundo. Seria um prazer, se puder fazer a ponte, Faço. faria uma apresentação dessas para eles, com fazer. Topo, ajudo, pode contar comigo, vou deixar meu contato dele. Aliás, a gente tem feito muito isso, porque nós estamos escolhendo, nós queremos entender como é que, o que cada grupo pensa. Só que, então, ir nessa direção para nós é um prazer. Ajuda, a gente faz uma lista de 10 formadores de opinião que vão trazer cada um mais 10 e dá para ter uma conversa bastante boa. Inclusive, para motivá-los, esse site você já tem um monte de informação. Então, você pode apontar o site, olha, a conversa é sobre esse tema, aí essa apresentação está lá, tá tudo. Quando terminar Te dou um cartão. a plenária, a gente... Segundo, diz respeito à governança, né? Eu estou com dificuldade de entender como é que é a governança desse processo, tanto mais quanto me parece que ela está vinculada à gestão. É evidente que a gestão alocou recursos humanos, né, para construir esse plano. Mas e a governança no longo prazo, como o senhor mesmo falou, depende de uma continuidade que transcende a gestão, né? A meu ver, isso deveria fazer parte da estrutura de governança do plano desde o início. É prevista alguma chamada para contratação de consultorias privadas ou públicas, ou é prevista a contratação de serviços de planejamento e estabelecimento de mecanismos de governança? Então, o assunto de governança é muito delicado. Essa fase do planejamento, a governança inteira é Unicamp. Isso foi acordado com o próprio BID. Nós estamos fazendo a governança de planejamento. A governança do distrito, obviamente que a cidade vai ter que entrar em algum momento, de alguma forma. A governança da Unicamp, dificilmente, obviamente, o nosso conselho não vai abrir mão da nossa soberania. Então, essa é só que nós temos que encaixar de alguma maneira. Nós vamos transferir a governança da Fazenda Argentina para a cidade. Tem que conciliar coisas dentro desse acordo que nós estamos fazendo. Então, e o banco, a proposta do banco era, ele falou, você quer que eu pegue o dinheiro e deposite na Unicamp e vocês fazem o master plan? Ou vocês querem que eu contrate todo mundo que você precisa, você vai falando e eu pedi a segunda hipótese. Eu peço os contratos de planejamento. Então, por exemplo, no assunto meio ambiente, nós vamos fazer um contrato para fazer um estudo sobre toda a área no que diz respeito às nossas áreas de proteção ambiental. Quão profundo vai ser isso? Depende de quanto dinheiro a gente vai receber e tudo mais. Me parece que o projeto inteiro, como ele está delineado, requer nesse momento uma grande etapa de cocriação, uma gigantesca etapa de cocriação. Não me parece, e não é demérito de ninguém, é apenas um dado institucional, que a Unicamp tenha arcabouço metodológico para realizar isso de maneira sistemática nessa escala, né? Então me pergunto se não faz parte desse processo a contratação de um Nós tínhamos pensado nisso, fazendo um contrato de um escritório até, contratar o master plan inteiro. Mas aí nas nossas conversas, o que aconteceu? O nosso pessoal da FEC, da Faculdade de Agricultura, um grupo de professores se mobilizou, a professora Gabriela Serani, que é uma doutoranda do MIT e tal, ela se propôs a coordenar esse assunto. Nós conversamos com a PUC colocou um grupo de professores para esse assunto, e a própria prefeitura está colocando 4 profissionais para ajudar no planejamento desse assunto. Então, aí você fala, pô, Marco, não vai ficar meio manco esse assunto? E aí nós vamos enxertar, o dinheiro BID vai permitir a gente enxertar tudo que a gente precisa nesse assunto. Ter o comando disso, eu acho que é importante, principalmente quando você mexe com as faculdades de arquitetura. Comando, claro que sim, estou falando mais com a metodologia. Mas o que vai acontecer é que nós vamos fazer contratos específicos em todas as nossas carências, nós vamos ter essa liberdade. O que você está precisando? Alguém mais tem alguma pergunta rápida? Se não for o caso, eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês e desejar boa sorte para nós todos, para o Unicamp toda. E obrigado por terem vindo aqui. Foi um grande prazer, obrigado a vocês. Bom. Você sabe me ajudar? Eu não tinha visto o consul, lembra que eu falei?
você não tinha visto? Não tinha. É, que bom. Na verdade, você tinha parado de usar. Capaz de eu não assistir só porque imagina, Boa tarde, pessoal. Vamos dar prosseguimento então à nossa congregação. Antes de tudo, justificar a ausência. O Serguei está afastado, assumiu o suplente dele, que é a Mariana. O Rafael Leão tem consulta médica, o suplente é o Ricardo Vilotti. Lúcio Tunes está dando aula, o Ricardo e o Regis Varão é o suplente dele. Muito bem. Eu vou dar uns informes rapidamente. Eu tenho uma lista de 8 informes, que dá meio minuto cada informe, então em 4 minutos eu espero ser suficiente para estar passando esses informes. O primeiro deles é a Mariana, foi ele que era vice-chefe do departamento, foi eleita chefe do departamento de estatística e ela assume a partir de 1º de maio, aliás, como chefe interino. Era vice-chefe e passou para chefia. O segundo, o Benilton, é novo membro da Comissão de Informática, representando o Departamento de Estatística, no lugar da professora Mariana, e o professor Jesus Garcia será o suplente. Ok? Terceiro, é uma notícia boa, eu tive uma conversa informal com a professora Tereza, coordenadora geral, vice-reitora, Tereza Tivaz. Ela disse que os docentes que foram desligados por demissão ou falecimento, que a gente pode mandar o pedido que ela está disposta a fazer ser aprovado. Não é informação que a gente tem dos funcionários, mas o que importa é da presidente da CVD. Ela é a presidente da CVD, de outras comissões, então ela está dando essa sinalização de que podemos enviar que vai estar liberando essas vagas. Então, são reposições importantes. Eu perguntei em relação às aposentadorias, ela disse que sim, em breve, mas que isso vai ter ainda tem um pouco mais de alguns meses pela frente para ter essa aprovação. Notícias do Consul que teve na semana passada, um longo Consul das 9 às 7 da noite, teve uma atualização do regime disciplinar de servidores, de alunos e servidores, e atualização de nomes que eram alguns termos que eram de antes da Constituição de 88. Teve uma reformulação, termos do tipo ordem social, termos que eram da época da ditadura, foram tirados e atualizados. A única novidade que de fato me chamou a atenção, que é realmente novo, é que foi incluído explicitamente que os alunos precisam ter autorização do professor para ter a aula dele gravado em áudio ou em vídeo. Tá? Então é a única coisa que realmente fez diferença. O restante está tudo igual, tanto para professores como regime disciplinar de docentes. É só termos diferentes para o conteúdo seu mesmo. Quinto informe, teve a criação de uma diretoria executiva de direitos humanos para tratar de casos de homofobia, questão de gêneros, e racismo, etc. É uma diretoria que, antes de ser criada, já tem captado perto de 5 milhões de reais de doação de empresas ou de organismos governamentais.
Foi criada também uma controladoria da Unicamp. Controladoria, para quem não sabe o que é, escolhendo algumas palavras aqui, essa controladoria tem a missão de promover os princípios da administração pública, especialmente da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência, e auxiliar a universidade no relacionamento com o controle externo. Isso é uma exigência legal que precisava, a Unicamp precisava ter uma controladoria e foi montada e aprovada pelo Conselho. O próximo item de informes, eu não sei se circulou para todo mundo, mas a Eliana mandou o anuário de pesquisa do IMEC, o anuário de pesquisa de 2018, e se a gente conseguir projetar, é uma coisa que eu olhei e realmente olhei de uma maneira, fiquei muito orgulhoso de ver a produtividade do nosso instituto, do IMEC. Tem certos números aqui que chamam a atenção. Produções, 672 produções, está aqui no 1/5 abaixo, 672. Artigos publicados em circulação internacional, 191 artigos, 5 livros entre capítulos e livros, etc. Enfim, eu convido vocês a dar uma olhada, porque é realmente um orgulho para a gente ver isso compilado e resumido numericamente. A gente olha para isso e vê que o IMEC, de fato, é uma potência em vários aspectos. É um orgulho. Então, quero só chamar a atenção para isso, de vocês disso. Sétimo informe. Nesse sábado eu recebi um WhatsApp de um amigo meu, professor da Fundação Getúlio Vargas, que está convidando a gente para um edital da IBM e FAPESP para o Centro de Pesquisa de Engenharia e Inteligência Artificial. A IBM e a FAPESP estão querendo grupos de pesquisa, de pesquisadores de todas as áreas, computação, inteligência artificial, matemática aplicada, Big Data e áreas relacionadas. E ele então me perguntou se o IMEC não teria interesse de fazer parte desse projeto, junto com a Fundação Getúlio Vargas. Isso para a gente eu acho que é também um motivo de orgulho e é interessante, eu acho sim que é interessante, e tem um grupo se organizando para isso. O prazo é extremamente curto. A submissão é até dia 15, mas já está em amadurecimento. O Khalil é uma das pessoas que estão, o Khalil e a Samara são pessoas que estão... O Guilherme Ludwig e o Camille, e temos já pessoas que estão interessadas nisso. O esqueleto do projeto já está feito e vai ser também um orgulho para o IMEC fazer parte de uma equipe desse tipo de inteligência artificial com IBM, FAPESP e Fundação Getúlio Vargas. O último informe é que também, orgulhosamente, o IMEC vai sediar em agosto, dia 15 e 16 de agosto, para começar a divulgação, um evento que chama o Cientista do Século XXI. Está sendo organizado também pelo professor Kabili e está aglutinando em 2 dias autoridades nacionais e internacionais no modelo do que é a ciência do século XXI. Estão vindo com participação confirmada o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o presidente do CNPq, o presidente da CAPES, o Brito, diretor científico da FAPESP, César Camacho, que é o presidente da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretor do INPA, e o diretor-presidente dessa nova fundação, Serra Pineira. Vai estar aqui em 2 dias, então, esse grupo de líderes nacionais aí, de agências de fomento vão estar aqui dando o ponto de vista deles. A gente tem muito que agradecer ao organizador, ao Carlinhos, que está coordenando tudo isso. A organização é da SBMAC, do CEPID CMI e da diretoria do IMEC. Então, para a agenda, 15 e 16 de agosto desse ano. Com isso, eu acabo os informes. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer se inscrever para o expediente.
Se não tem ninguém, vamos passar para aprovação da ata. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma correção? Vou pôr em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Abstenções? Contrários? Tá, aprovado. Eu gostaria de, antes, com isso a gente conclui o expediente, eu gostaria de, antes de entrar na ordem do dia, de pedir autorização para colocar a pauta suplementar, que é um assunto que apareceu, são dois assuntos relativamente curtos, que apareceram e de última hora, mas que convém muito a gente antecipar isso e não deixar ele atrasado. Então, peço autorização de vocês para a inclusão dessa pauta suplementar como tal. Não é nenhum assunto polêmico, é simplesmente incluir a eleição de complementar MS3, segundo suplente na congregação, usando a mesma... Usando é um termo bom, e é usando mesmo, né? Usando a mesma comissão eleitoral. E o segundo item é a indicação de representante do IMEC junto ao Conselho, junto ao NEPO. O NEPO, o Núcleo de Estudos Populacionais, tem o nome de Oswald Pecor. Então, preciso dessa autorização de vocês. Favoráveis, continuem como estão. Contrários, abstenções, está incluído na pauta. Ordem do dia. A mesa destaca o item 15 e 16. Sim, a pauta suplementar naturalmente está destacada. Alguém mais? Apesar de longa, em termos de item, está bastante longa, mas vocês vão ver que tem bastante coisa repetida, apareceu da CAA, tem uma banca, suplentes da banca que tomam 2/3 de uma página, então não são tantas coisas assim. Solicitações de afastamento, etc. Que mais vem? Adesão ao programa do 4 ao 7, também adesão ao programa, que não tem, parece longa, mas não é. Última chance, mais algum destaque? Então, fica destacado os 15 e 16. Os itens que não são 15 e 16, coloquem em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. E vamos para o item 15. Item 15 é indicação de comissão avaliadora para concessão do título de professor emérito do professor Mário Martins. Isso foi uma iniciativa do Departamento de Matemática Aplicada, com o apoio da diretoria. Agradeço, inclusive, a iniciativa do chefe do departamento, do Terra Cunha. E nós temos uma sugestão de indicação de uma comissão avaliadora para justificar o título de professor emérito. A sugestão, então, da diretoria, aliás, é do CI, do professor Jairo, que é professor emérito da Unicamp, da professora Nancy e do professor Alberto Sá. A gente acha interessante ter... O professor emérito é do IMEC. Eu acho interessante ter lideranças científicas de todos os departamentos. Não é obrigatório, mas acho que é conveniente nesse momento. Sobretudo que isso depois tem que ser aprovado no Conselho Universitário. Então, a professora Nancy, com a reitora, já faz um caminho, uma ponte entre nós e ela fazendo o parecer. Em sendo favorável, faz uma ponte entre a aprovação da congregação e a aprovação do Conselho. O processo é o seguinte: a gente indica esses docentes, a gente pede um parecer deles, e com o parecer deles, numa congregação futura, a gente aprova o parecer, se for sendo favorável,
aqui sim, que seja professor emérito. Se parecer for negativo, que não. Enfim, nós vamos discutir em cima do parecer deles. Ok? Uma vez aprovado aqui, isso sobe para a reitoria e vai ser aprovado no Conselho Universitário. Ok? A sugestão, bom, já falei da sugestão de banca. Alguém quer fazer algum comentário? Só uma brincadeira, né? Porque essa é a comissão avaliadora mais fácil que tem nos últimos anos. Acho que todo mundo gostaria de fazer parte de comissões avaliadoras onde os candidatos têm esse nível, né? Essas comissões é a comissão mais fácil que tem. Então, vai faltar adjetivos. No caso, Falta adjetivos. faltará adjetivos. Falta adjetivos. Eu acho que por isso que tem uma grande chance desse item ser aprovado completamente por unanimidade. Mas tem uma grande chance, vamos ver. Claro. Todo mundo vai determinar, ainda bem, né? Só para fazer a ressalva, no Conselho Universitário existe uma maioria qualificada depois. Então, você concorda que a comissão é um trabalho simples e prazeroso, mas que é importante que o serviço seja de muita qualidade para nenhum membro do Conselho Universitário ter dúvidas de que o título é merecido e que vai honrar o IMEC como um todo. Estou falando, faltará adjetivos. Muito bem. Então, o item 15 é justamente a aprovação da indicação dessa comissão avaliadora. Então, com essa proposta, não consta na pauta, mas eu estou aqui colocando verbalmente, oficialmente, para a congregação analisar esses 3 nomes. E se não tem nenhum comentário, eu vou colocar em votação a aprovação dessa comissão avaliadora, para que então, no futuro a gente veja o parecer deles. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado por unanimidade, conforme a gente tinha previsto. Item 16, alteração dos membros docentes da Comissão Interna de Avaliação Institucional de 2014 a 2018. A Unicamp está querendo fazer do limão uma limonada. Essa avaliação institucional é um trabalho chato para nós, para toda a instituição, mas se isso for bem feito e com avaliações internacionais, a Unicamp está querendo pegar isso e usar para dar visibilidade tanto na secretaria estadual, como externamente, dar visibilidade para o trabalho que a gente faz aqui. Ela faz parte do calendário incluir avaliadores internacionais, inclusive. Então isso é muito bom, aproveitar isso para mostrar o que era feito. Nós tínhamos a lista anterior, os docentes que faziam parte dessa avaliação, era Mário Martins, Rota, o Ronaldo, o Chico, Pedro e Lucas Catão. Desses, o Mário Martins, então, aposentado, o Chico, que agora é pró-reitor, inclusive ele pediu, ele achou que tem conflito de interesse, vai passar em outra instância, vai passar por ele depois também. E o Pedro, que está afastado até julho. O trabalho dessa comissão já começou dia 8 de abril, a próxima segunda-feira. Acaba 31 de julho. Essa é a boa notícia para os novos integrantes. Então, dos funcionários estão o Vanderlei, o Quintino, os discentes, o Felipe Moreira e o Guilherme Tavares. Então, são 3 docentes para serem repostos e nós temos uma sugestão que são o seguinte: repor o Mário Martins pelo chefe de departamento do DNA, Marcelo Terra Cunha, repor o Chico pela Amélia, que era a diretora associada por um longo período, aliás, pelo período todo, de 2014 a 2018. Verdade, só. Carrilha, como início do mandato era Carrilha. Sim, início exato, metade do mandato, exatamente. Uma outra
até saiu para não ter o nome dele nessa comissão. Em substituição ao Pedro Gattuoni, que era chefe de departamento, nós sugerimos o atual chefe do DM, que é o Eduardo Garibaldi. Algum comentário? Alguma sugestão? Vou colocar em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções, uma abstenção, 2 abstenções. Aprovado. Os últimos 2 itens, então, são a pauta complementar. Primeiro item da pauta complementar é obrigatório o destaque. Então, indicar a comissão abaixo, sobretudo para apresentar, para aproveitar que seja feita a indicação. O restante já foi aprovado pela congregação, mas é aproveitar para eleger um MS3, o segundo suplente MS3. Então, aproveita a mesma comissão. Algum comentário? Sim, se alguém quiser saber por que está vagando o segundo suplente, é porque a Mariana vai assumir como chefe, a professora Mariana assume a chefia e está vagando a posição de segundo suplente. Por isso essa necessidade. A dúvida por uma data deveria ser a partir de 1º de maio. Sim. Não, é o padrão ali, o padrão assim, será esse mesmo. Até porque a próxima congregação também é diferente. Tem que ser homologado lá para cima, então. Sim, tem que ser homologado pelo Consul. Aliás, a eleição anterior já foi homologada. Isso precisa ser homologado, então na verdade não é para maio, é para... Provavelmente vai ser homologado só em junho. Tem que olhar, depende do calendário do Consul. Mas, se não tiver mais nenhuma pergunta, algum comentário, colocando em votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções, aprovado. E o segundo, precisamos também aprovar em congregação a indicação do representante nesse núcleo de estudos populacionais, estudos de população. Essa professora aqui, que era matemática, talvez uma das primeiras matemáticas do país, formada na PUC Campinas em 1945. Ela depois estudou demografia, junto com demografia, estudou muito estatística, e ela é conhecida como demógrafa hoje, é uma profissão que não existe, igual a nossa, estatística, matemática, é uma profissão que não existe, mas na universidade. A profissão de estatística existe desde 1964. Ela é regulamentada no Conselho Federal. Que bom. Certo? A matemático, a profissão matemático não existe. Não existe. A profissão matemático aplicado, que é de interesse do IMEC, também não existe. Eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza se a profissão cientista da computação existe. Eu também tenho. A maioria... Analista de sistemas, que é a parte de tecnologia, né? FATEC e companhia fazem isso aí. Essa existe. Cientista da computação, eu não tenho certeza, talvez ainda não exista. Então, ainda não existe matemático aplicado, ainda não existe matemático, mas estatística desde 1964 ou 65, se não me engano. É bom saber, eu não sabia disso. Biólogo, físico, existem? Físico é recente. Físico é recente. Isso daí significa que existe aquela antiga conceito medieval de ofícios, você entende? Que ou você faz uma reserva de mercado para que esses profissionais, só esses profissionais, possam atuar. Então, tudo que existe estatística, se o indivíduo não tiver registrado no CONRI, no CONF, ele não pode assinar documento. Isso impede que qualquer outro profissional possa exercer a profissão de estatístico.
Entendeu? Agora é difícil, né? Você fazer isso. Como é que você vai impedir que o economista use modelos de regressão, ou amostragem, ou os matemáticos vão impedir os estatísticos de usarem cálculo, geometria diferencial, ou coisas desse tipo, certo? Então essa coisa bem medieval, só para dizer que eu sou contra. Mas que existe Mas que aqui existe, os existe. estatísticos. É contra que seja regulamentado. Eu sou contra que haja reserva de mercado. Exceto para casos extremamente necessários. Então essa caso do mulher médico, é uma por mulher exemplo, extraordinária. Hoje está com 90 e tantos, 93, 92 ou 93 anos, se eu não me falha a memória, e ela tem mais energia para pesquisa em demografia do que muitos de nós juntos aqui. É impressionante. Quem quiser ver mais detalhes, ela saiu numa entrevista da revista da FAPESP, revista Pesquisa, uma entrevista com ela, e se não me falha a memória, foi em dezembro do ano passado, ou poucos meses atrás. Uma entrevista com ela, você vê, arrepia, assim. Depois de tudo que ela fez, que ela trabalhou, ela está entusiasmadíssima agora e muito preocupada com um processo, com o fenômeno de suicídios em adolescentes no estado de São Paulo. Ela está com toda a sua fonte, toda a sua energia como cientista voltada para ajudar a resolver esse tipo de problema, mapear, equacionar esse tipo de problema. É uma mulher fantástica. Mereceu o nome, né? Porque merece. O nome inspirou o Grupo Elsa e substituindo a professora Mariana, que estava como nosso representante, esse item de pauta coloca a professora Larissa, substituindo ela, e o professor Paulo Silva e Silva já era suplente e ele topou ser reconduzido como suplente. Mais alguma coisa? Tem muita coisa boa para falar da Elsa Bercola. Alguém quer? Sim, ela foi esposa do primeiro diretor do IMEC, o professor Rubens Murilo Marques, que aliás estava na comemoração de 50 anos do IC. Falou coisas bem interessantes. 50 anos da computação. 50 anos da computação. Não, sei que tem menos de 30. Eles foram tidos como loucos e malucos por criarem um curso que a USP dava risada, dizendo: o Brasil não tem mercado para esse tipo de profissional. 50 anos atrás, e olha o que virou. Hoje o IC, as empresas que brotaram de dentro do IC produzem juntas R$1,5 bilhão por ano. Isso é uma outra Unicamp, um recurso de uma outra Unicamp, só o IC, com 60 e tantos professores. É uma coisa de tirar o chapéu, é impressionante. Bom, pessoal, precisamos votar. E com essa votação a gente encerra a convocação. Favoráveis, permaneçam... Desculpa, tem mais alguma coisa para falar? Ricardo? Então, favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. Obrigado, gente, mais uma vez.